Ora, vamos então reiniciar os nossos trabalhos com a audição do Sr. Dr. José Almassa, ex-presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões. Sr. Dr. José Almassa, dizer-lhe só o seguinte, que da sua parte houve uma ausência de colaboração com esta Comissão no que diz respeito à sua vinda. Fizemos inúmeros contactos com inúmeras associações ligadas a Vossa Excelência, que eu sei, porque nos disseram, que depois lhe ligaram a si e nunca conseguimos ter nenhuma confirmação sua, a não ser por interferência de terceiros à última hora. Eu queria dizer-lhe que foi pena, é pena essas coisas acontecerem. Não sei se foi propositado ou não, quero crer que não tenha sido, mas foi muito difícil contactar consigo para estar presente hoje nesta audição e eu não queria deixar de salientar esse facto. Portanto, Sr. se quiser dizer alguma coisa, faz favor. Olha, eu não estou, Sr. Presidente, eu não estou a viver em Lisboa, portanto, e quando o Sr. Presidente diz que me comunicaram telefonicamente, ninguém falou comigo telefonicamente. Portanto, pronto, então está errado. Portanto, ninguém falou comigo telefonicamente. Portanto, mandaram-me um mail e eu registrei. Portanto, eu na altura, Sr. Presidente, se eu não quisesse estar cá, não é? Era muito fácil, nem sequer tinha respondido ao mail quando mandaram um mail, porque o Gmail não faz prova que eu recebi o mail, não é? Portanto, tanto que eu queria estar cá que eu respondi logo, não é? Portanto, isso não está, essa sua observação, desculpa, não está correta. Mas não vale a pena, estou cá, pronto, ok, isso é o que importa, acho eu, neste momento. Portanto, não é só isso que importa. Importa todo o procedimento até estar cá. É um facto de estar cá e ainda bem que está cá. Mas eu já disse o que tinha a dizer, o Sr. Doutor respondeu, portanto, agora vamos à audição, que é de facto o mais importante. E para esse efeito, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com certeza que sabe que um dos temas que vamos abordar nesta audição tem a ver com a venda da tranquilidade, não é? Que foi feita no período em que o senhor era o Presidente do ISP, atualmente Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, na altura Instituto de Seguros de Portugal. Esta venda foi feita por 40 milhões de euros, mesmo assim em tranches, portanto só uma parte é que era desses 40 milhões de euros é que foi logo entregue, e depois, passado uns anos, o Fundo Apolo, que comprou por 40 milhões de euros, vende por 600 milhões de euros a companhia Tranquilidade. Antes disto, tinha havido uma avaliação, antes deste procedimento de venda, que avaliava este ativo com 860 e tal milhões de euros. Portanto, houve aqui qualquer coisa que fez desvalorizar muito a companhia, ou então a venda foi, de facto, feita abaixo do preço real, porque se passado 4 anos é vendido por 600 uma companhia que foi vendida por 40, é porque havia aqui alguma coisa que não estava bem feita. E uma das justificações que nos tem sido dada nesta Comissão tem a ver com a pressa, no fundo com alguma imposição de que a companhia Tranquilidade fosse vendida o mais rapidamente possível. E, como é óbvio, quando um ativo tem que ser vendido com muita rapidez e quando o comprador percebe que quem está a vender precisa de vender rapidamente o ativo, naturalmente a posição negocial altera-se. E, portanto, a nossa primeira questão era precisamente sobre o papel do ISP em promover uma venda rápida e até que ponto é que considera que essa posição do Instituto de Seguros de Portugal teve uma influência nesta perda enorme que é uma companhia vendida por 40 e passados uns anos revendida por 600. A ver, o ISP, hoje a SF, não vende companhias de seguros, nem é o papel de vender companhias de seguros, nem vender nem avaliar companhias de seguros. Portanto, o papel do ISP é garantir, e que foi feito, que a companhia estaria devidamente capitalizada. E, portanto, o que aconteceu foi que a companhia, quando ocorreu, portanto, o movimento que foi feito, como todos sabem, que foram levantados ou investidos, se quisermos chamar, 150 milhões de euros em ativos, em papel comercial do banco, do Grupo BES, não é? A companhia ficou descapitalizada. Portanto, foram, se não me engano,
Dos 150, 15 milhões foi para reforçar a tesouraria e a outra parte, agora não me recordo, foi na ESFIL e na Espírito Santo Financial Group e nessa divisão desapareceram da Caixa Banco da companhia cerca de 150 milhões de euros. E daí a companhia estava em cumprimento. Incumprimento significava que a companhia, de acordo com o regime jurídico da atividade seguradora, que existia na altura, a companhia tem que ter a todo momento solvência, tem que ter os rácios a todo momento, de forma que possam responder às exigências que os tomadores de seguros, bem como os pensionistas e, portanto, os stakeholders à volta da companhia, têm que responder por isso. A companhia não tinha. Como sabe, a companhia... esta questão dos 150 milhões que foram retirados da companhia, se não me engano, nós tivemos conhecimento deles em junho, no início de junho de 2014, e a resolução foi feita em 4 de agosto, não é? Portanto, foi feita em 4 de agosto. E por isso nós não podíamos ter uma companhia, portanto, que quando foi feita, portanto, esses 150 milhões, mais tarde, ainda durante o mês de junho e princípios de julho, ao não sei precisar exatamente as datas, foi declarada a insolvência do Espírito Santo Financial Group, no Luxemburgo. E o Espírito Santo Financial Group era o acionista de uma companhia que se chamava Partran. A Partran, por sua vez, é que tinha 100% da tranquilidade. Ora, o que é que acontecia? Tínhamos uma companhia em que tinha um acionista que tinha sido declarado insolvente e não podia haver uma companhia sem ter acionistas, ok? Portanto, nós pretendíamos falar com alguém da companhia, não havia ninguém com quem falar. Partran, falida. O Espírito Santo Financial Group, falida. Portanto, tinha que haver alguém que se pudesse falar. E a companhia tinha, na altura, 1,8 mil milhões de euros de ativos, valor esse que, se não fosse encontrada uma solução rápida, esses valores perdiam valor. Portanto, os ativos perdiam valor. Portanto, e em lugar de ter lá 1,8 mil milhões, se calhar se passassem mais um ano, portanto, teríamos muito menos, a companhia desvalorizava-se, ainda a situação ainda era pior. Daí a razão por se ter que se encontrar um acionista com quem falar. Quando diz que a companhia, portanto, que quem comprou pagou 40 milhões, não está correto? Não está correto. Que eu me lembro, Não, foi mais. Quem comprou, vamos lá ver, o processo teve na praça, houve vários candidatos, e este processo de venda da companhia iniciou-se em 2013, não foi em 2014. Portanto, a companhia, quando começou a fazer as primeiras amarras para encontrar um comprador, já foi em 2013 ainda, e, portanto, os problemas só surgiram em 2014. Quando diz que há uma avaliação de 860 milhões, a avaliação vale o que vale, não é? Portanto, posso fazer uma avaliação de 860 milhões, se eu não encontrar quem compre por 860 milhões, não vale 860. De facto é que passado 4 anos foi vendido por 600, portanto, se calhar os 40 é que estava errado. Sr. Deputado, como disse, eu não sou vendedor, não fui vendedor da companhia, o que eu lhe digo é, quando diz que foi vendido por 500 e tal milhões, quase 600, tem que ter em conta uma coisa. E agora falando, portanto, só sob o ponto de vista técnico, portanto, a companhia foi, na altura, portanto, quem comprou meteu lá 215 milhões, se bem me lembro, ok? E não 40 milhões. E dos 215 milhões que lá pôs, é natural que, passado 5 anos, com a reestruturação que foi feita, e não se esqueça que a companhia foi engordada com outra que foi a açoriana, que foi comprada depois. Portanto, não estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de uma companhia que era uma companhia de não-vida, que tinha na altura, se não me engano, 8% de cota de mercado, mais ou menos, acho que era para a volta disso, cerca de 8% de cota de mercado, com 1,8 mil milhões de ativos. E depois, mais tarde, incorporou a açoriana, e a açoriana e a companhia passou a ser uma companhia mista. E o Sr. Deputado deve saber que as companhias mistas, quando foi aprovado o regime da Solvência 1, e, portanto, não é o da Solvência 2, que foi aprovado nesta Casa em 2015, em setembro de 2015, mas já com o regime de Solvência 1,
Não é permitido criar companhias mistas. Portanto, só existem mistas aquelas que existem. Portanto, as companhias que estavam no mercado que eram mistas, continuam mistas. E ninguém pode solicitar, portanto, ao supervisor, portanto, à autoridade de supervisão, que lhe seja autorizada uma companhia mista. Ora, com a aquisição da Tranquilidade, que depois incorporou a açoriana, com as reestruturações que foram feitas internas, portanto, se houve alguém que se dispôs a pagar 500 e tal milhões, se calhar estará correto, não faço ideia. Portanto, como digo, nem é a função do supervisor avaliar companhias nem vender companhias, nunca isso foi feito. Sr. José Almassa, dizer só que a decisão é exclusivamente sua, mas se entender tirar a máscara, não há problema. Por acaso dava jeito. Então é isso, até para ouvirmos nós e para ouvirmos melhor. Dá jeito, Muito obrigado. Na verdade, nós quando olhamos para os valores, temos que o valor que referiu incorpora uma injeção de capital numa companhia de seguros que já era detida pela Apollo, ou seja, quando eu falei nos 40 milhões, estou-me a referir ao valor que foi pago pelas ações e que nem sequer era 40 milhões, era 20. Agora, eu estava aqui à procura e não encontrei, mas à cabeça eram só 23 milhões, se não me engano, depois havia 24 que eram condicionais, mas por acaso não estou agora aqui a encontrar, mas o valor pelas ações é esse. Depois houve uma injeção de capital, mas a companhia já era deles, já era da Apollo. Quando me diz que, naturalmente, o ISP não vende seguros, mas houve, de facto, aqui uma pressão para uma venda rápida. A minha pergunta é, a pressão era para um aumento de capital ou era para a venda? Porque este ativo, a Tranquilidade, passou para o novo banco. Não ficou no banco mau, ficou no banco bom. Portanto, era um ativo que, de alguma forma, estava associado ao novo banco. Poderia o novo banco ter tomado outra opção, por exemplo, de compra da companhia? Ou seja, havia alguma alternativa à venda rápida que permitisse manter os níveis de capital que a companhia exigia, mas que não fosse uma venda a um preço tão baixo? Vamos lá ver, essa questão foi posta, não é? De que, vamos lá ver, talvez é melhor situarmos em relação à questão do penhor. Portanto, o novo banco ficou, quando foi criado o novo banco em 4 de agosto, e depois foi alterado em 11 de agosto, há uma outra resolução do Banco de Portugal a alterar para 11 de agosto. Na altura, o penhor, portanto, o direito, portanto, esse penhor passou para o chamado Banco Bom, não é? Portanto, chamado Banco Bom, não é? Portanto, pelos vistos, não era assim tão bom como se dizia, não é? Passou para lá. Mas é bom não esquecer um aspecto que é importante, é que o valor que passou por lá, portanto, aquilo que dizia respeito a uma emissão de papel comercial à volta de 700 milhões que tinha sido feito, e houve uma provisão, e depois, mais tarde, foi exigido que se desse uma garantia. E, na altura, deram como garantia a Partran, deu como garantia, portanto, e o Grupo Espírito Santo, não é? Deu como garantia a companhia. Mas quando o penhor passou para o novo banco, ele foi para lá a zeros, ou seja, foram para lá 53 milhões do ativo de um direito de um penhor e provisionado a 53 milhões. Ou seja, para o novo banco, o dinheiro que entrou foi net, foi lucro. Portanto, não houve prejuízo do novo banco nessa matéria. Porque, contabilisticamente, eles receberam um ativo de 53 milhões que estava provisionado por 53 milhões. Portanto, resumindo, o valor neto daquilo foi para lá a zero. Não houve prejuízo para o novo banco. Foi um grande lucro para a Apollo. Comprou por 40 e vendeu por 600. Não houve, e esse lucro, eventualmente, como outras opções de gestão, esse rendimento, esse valor real que a companhia tinha, se fosse investir alguma coisa, se houvesse um investimento nessa companhia, poderia ter ido para o novo banco e evitar as perdas não me deixou acabar a minha resposta. Não, vamos lá ver. Eu só estava a justificar quando me perguntou porque é que não foi ponderada outra hipótese. Foi ponderada outra hipótese do novo banco exercer o penhor. Isso foi ponderado. E o novo banco não o quis fazer. E não o quis fazer por várias razões. Por uma, a DGCOM não autorizava. Outra, se exercesse o penhor, e como sabem, naquela altura, o novo banco estava com problemas de liquidez. E estava numa altura onde
o estatuto de contraparte do BCE, não sei se chegou a ser retirado ou não, mas estava sob ameaça de retirar o estatuto de contraparte. Não sei se foi retirado ou não. Não chegou a ser retirado, mas estava sob essa ameaça. E, por isso, o novo banco não quis exercer o penhor, portanto, ficar ao fim e ao cabo dono da companhia, porque a seguir sabia que tinha que injetar dinheiro na companhia e o novo banco não tinha dinheiro para injetar na companhia. Portanto, recordo que saíram de lá 150 milhões, não é? 150 milhões, e por isso o novo banco, a companhia estava descapitalizada, e portanto era preciso pôr lá dinheiro. E o novo banco não quis exercer essa opção, exatamente porque se fizesse, tinha que pôr lá dinheiro e não tinha dinheiro para pôr. Portanto, essa foi uma opção exclusiva do novo banco, não foi uma opção do... O ISP não obrigava a vender, o que obrigava era a ser recapitalizado. O papel do ISP é ter companhias solventes que garantam os direitos dos tomadores de seguros e dos pensionistas, daquela gente toda que está lá à volta. É o papel do ISP, da altura e hoje, que será o mesmo, não é? Portanto, não obriga a vender, quer é que ter uma equipa de gestão, não é? E ter uma equipa de gestão que faça uma gestão sã e prudente da companhia, não é? E que não Muito tinha. bem. Portanto, quando se queria falar com o acionista, onde é que estava o acionista? Não há acionista. O Partrã não tinha, o Espírito Santo Financial Group estava insolvente, portanto, nada disso existia. É importante percebermos que foi uma decisão do novo banco, ou do Fundo de Resolução, de quem quer que seja, mas que a decisão de não investir na companhia para procurar recuperar o seu valor não foi propriamente o ISP que obrigou a isso. O ISP o que queria era que houvesse uma capitalização. Depois disse-me que só descobriram em junho de 2014 o desvio de recursos da tranquilidade para o grupo. Porquê é que só em junho de 2014 é que repararam que havia este desvio de 150 milhões? Porquê é que não viram antes? Essa operação, que eu saiba, foi feita em junho de 2014, no dia 5 ou 6 de junho, e soubemos logo nessa altura. E atuámos logo. Tanto que a partir daí proibimos a Tranquilidade e as seguradoras do grupo, não só a Tranquilidade, a T-Vida, logo, todas as seguradoras, a BES, Não Vida, todas essas seguradoras, houve instruções que nós demos, no sentido de que eles não faziam qualquer tipo de operações com empresas dentro do grupo sem prévia autorização nossa. Isso foi feito logo, portanto, foi travado logo desde o início. E não havia maneira de prevenir esse tipo de operações de desvios de dinheiro de uma companhia de seguros para um grupo? Não, como é que se prevê? Como é que se prevê isso? Então a seguradora resolve investir, comprar papel comercial... O senhor é que era o supervisor. O senhor é que era o supervisor. Mas, ó, Sr. Deputado, a seguradora tem uma carteira de ativos, como eu lhe disse, a seguradora tinha uma carteira de ativos na altura de 1,8 mil milhões de euros, ok? E nós acompanhamos as carteiras, porque temos as carteiras diariamente das seguradoras. E tanto quando o movimento foi feito, saltou logo que havia aquele movimento feito. E nós aí descobrimos logo no dia a seguir, logo. Não. O que é que impede, como é que se podia impedir o Conselho de Administração de mandar comprar títulos do Espírito Santo Financial Group ou da ESFIL? Só a partir dessa data, quando nós dissemos, proibimos que fossem feitas qualquer operações dentro do Grupo Espírito Santo sem nossa autorização. A partir daí acabou, nunca mais foram feitas as operações. Até lá... Mas teria que perguntar o mal estava feito e levou depois a contribuir para os problemas. Como é que o Sr. Deputado queria que se evitasse que investissem 150 milhões nas empresas do grupo? Soubemos isso logo no dia a seguir. Eu queria que houvesse supervisão, não é? Mas No como é que é fundo, supervisão? acho que era importante haver uma supervisão que pudesse controlar operações que depois põem em risco grupos económicos e seguradoras importantes para o país. E foi feito ou não foi feito? Só depois, só a Só depois, então quer dizer, então é melhor ser o supervisor a gerir a companhia de seguros, não é? Porque era outra forma. Então, o Conselho de Administração manda comprar papel comercial do BES. Como é que o supervisor supervisiona antes de tomar a decisão? Explique-me lá. Pois, eu gostava era que me explicasse exatamente se havia formas preventivas da A forma atuação preventiva está aí. por parte A forma preventiva está que o supervisor tem a todo momento, ou seja, no final de cada dia, tem a posição das carteiras de títulos das seguradoras todas e controla as carteiras e sabe quando é que as seguradoras estão a entrar em cumprimento ou não. Portanto, que isso foi feito e foi atuado. Agora, a priori não se pode saber, não é? Voltando ao processo de venda, a determinada altura, a 24 de agosto, há uma proposta da Liberty
que é bastante mais vantajosa do ponto de vista do valor que é apresentado pelas ações, embora não fosse uma proposta ainda vinculativa. E, portanto, nós sabemos essa diferença. No dia 25 de agosto, Vítor Bento envia um mail para si, para José Almassa, em que pergunta se deve interromper o procedimento de venda à Apollo para permitir que a Liberty faça a due diligence que lhe permita depois transformar uma proposta não vinculativa numa proposta vinculativa. O senhor, passado 2 horas, responde confirmando que não se deve interromper o procedimento e que se deve continuar a venda ao fundo Apollo. Eu tinha 2 perguntas, também já esgotei o meu tempo, que era, primeiro, se acha que, da parte da administração do novo banco e de Vítor Bento, quando lhe perguntam se deve interromper o procedimento ou não, se havia de facto vontade de interromper ou se a vontade da administração era não interromper, mas ter essa resposta por parte do ISP. A segunda é se considera que não poderia ter sido vantajoso procurar explorar, já que estava numa posição negocial tão negativa pelo facto de ter que vender a companhia rapidamente, negociar com mais um parceiro, com mais um comprador potencial, se isso não punha a próprio novo banco numa posição negocial mais favorável, que lhe permitisse, nem que a venda acabasse por ser feita à Apollo, um valor substancialmente superior. E se esta resposta rápida de que não se deve interromper o procedimento, se acabou por ser a opção que mais favoreceu o interesse público, porque estamos sempre a falar, em último caso, de interesse público, quando estamos a falar de um banco intervencionado. Vamos ver. O processo, quando se iniciou de venda, que eu me recordo, portanto, houve vários concorrentes, ok? E nenhum deles fez ofertas vinculativas, inclusive a Liberty. Mais tarde, a Liberty aparece, por essas alturas, em agosto, a voltar outra vez a perguntar pelo processo. Ora, o processo já se tinha iniciado antes com outros concorrentes, porque se abrisse o processo para a Liberty, tinha que se chamar os outros todos que estavam para trás também, porque o processo tinha sido encerrado, não é? Portanto, isso aí é uma decisão do novo banco. É evidente que se iniciasse um processo de novo com a Liberty, o que é que iria acontecer? O processo foi fechado, se bem me recordo, talvez em janeiro de 2015, quando se fez o fecho do negócio com a Apollo. Penso que foi janeiro de 2015, sim, talvez por aí. Isso significava iniciar um processo de novo, não é? Significava iniciar um processo novo e, se calhar, nem no primeiro semestre de 2015 o problema estava resolvido. E, entretanto, a companhia continuava-se a desvalorizar. Uma das perguntas que lhe fiz disse-me que era uma decisão do banco, mas nós temos um mail em que o banco pergunta a José Almassa do ISP se deve interromper ou não o procedimento e o senhor, passado 2 horas, responde que não se deve interromper o procedimento. Portanto, em última análise, não sei se é uma decisão do banco, se é uma decisão do ISP, que não vende companhias, é verdade, mas pelo menos aqui disse que não se devia interromper o processo. Confirma que enviou este mail e confirma que... Pronto. Mas foi uma decisão partilhada, então, entre o novo banco e o ISP, o não interromper o procedimento. Eu não me recordo desse mail, okay? Portanto, não posso dizer, em relação a isso, não posso dizer mais nada, não me recordo do mail. Mas se está a dizer que está o mail é porque existe, é porque aconteceu. Quer dizer, agora não me recordo dele. Só para terminar, é uma decisão do novo banco, mas que também terá tido o acordo do ISP, de alguma forma. Vamos ver, o ISP, eu volto a repetir, Sr. Deputado, o ISP o que queria e quis sempre era ter uma companhia que cumprisse com os requisitos da lei. E significava que a companhia, não tendo um acionista, não cumpria com os requisitos da lei. E na altura, e se quisermos ir um bocadinho antes desse momento, o novo banco, foi dito ao novo banco, ou eles arranjavam um acionista para a companhia, ou nós retirávamos a autorização de funcionamento à companhia. Agora, a companhia tem que estar devidamente financiada, tem que ter solvência, e que não tinha. E como tal, eles tinham que arranjar uma solução. Se eles não podiam pôr dinheiro, portanto, tinham que arranjar um acionista. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. José Almassa também, cumprimentos. Vou ler aqui um título
título da comunicação social, creio que do Observador de 8 de setembro de 2020, diz assim: não foram os imóveis, as alienações com mais perdas que obrigaram o Fundo de Resolução a meter capital no novo banco resultaram da venda de participações e de créditos maus. Efetivamente, na comunicação social e na opinião pública tem-se referido muito a questão da venda de património imobiliário em perda, mas a dimensão das perdas com custo para o contribuinte e para o Fundo de Resolução em ativos mobiliários e participações em empresas tem uma dimensão, diria, enfim, assustadora, tendo em conta o custo e o peso que tem. E, efetivamente, aqui o que nos interessa neste momento é, efetivamente, este assunto da tranquilidade, que foi abordado mesmo agora, e depois abordarei também alguns aspectos da venda da GNB Vida. Mas perguntava-lhe, enquanto regulador, uma vez que uma das funções é garantir a idoneidade dos gestores das companhias de seguros, no caso, e tendo em conta que a Tranquilidade estava a adquirir carteiras dentro do Grupo BESC, que o Sr. disse que deu conta disso e proibiu que isso acontecesse, a pergunta que faço é porquê que acha que essas aquisições estavam a ser feitas por parte da Tranquilidade e se essas aquisições punham ou não punham em causa a idoneidade de quem estava a gerir a Tranquilidade na altura. Em relação à venda, portanto, estamos a referir à venda de imóveis que tenham a ver com a tranquilidade, não é? Portanto, e essas operações, porque em relação ao novo banco, não sei o que é que andaram a vender, não é? O Dr. José Almassa referiu que deu conta que a Tranquilidade, exatamente, andava a fazer investimentos que não devia. E, portanto, enquanto regulador, mandou travar esses investimentos e dizer não podem repetir. E a nossa pergunta é: porquê é que acha que a administração da Tranquilidade, na altura, estava a fazer essas aquisições e se põe ou não põe em causa a idoneidade dessa administração nessa altura? Primeira resposta direta, portanto, obviamente põe em causa a idoneidade da administração. Ok? Isso aí, clarinho, não é? E tanto que põe que nessa fase nós atuámos nessa matéria. Portanto, tanto que atuámos que a administração que estava, portanto, tanto o chairman como o CEO, que já teve na altura onde era COFAP, não é? Que ele chegou a vir cá, o Dr. Pedro Briticunha, não é? Que chegou a vir cá a COFAP, foi-lhe dito por mim de que ele teria que sair da companhia porque não tinha idoneidade para continuar na companhia. Okay? E, portanto, ele saiu. Mais ainda, ele estava numa pequena sociedade que se chamava Europa Assistance, portanto, e eu disse, ouça, Europa Assistance é uma companhia de assistência, e, portanto, não tem a ver com o setor segurador propriamente dito. Pá, o senhor pode ficar nessa até acabar o mandato, para não haver alterações, até porque aquilo tinha uma parceria entre o Grupo Espírito Santo e o Banesto do Brasil, e disse, acaba o mandato, mas depois não continua mais. Okay? Já depois disso ter acontecido, quando acabou o mandato como administrador, já não me recordo se era presidente ou não da Europa Assistance, já a Apolo, portanto, que já estava a Apolo à frente do grupo, portanto, da Tranquilidade, porque a parceria, portanto, a Europa Assistance, se não me engano, era detida pela Tranquilidade e pelo Banesto, ok? A Apolo quis renomeá-lo, portanto, para a administração da Europa Assistance. E nós proibimos que ele fosse nomeado, dissemos que, olha, não, foi dito que acabava o mandato na Europa Assistance e não voltava a ser renovado. Portanto, porque o Dr. Briticunha, e ele chegou a dizer isso, que eu recordo-me na COFAP, quando cá veio, ele diz que investiu os 150 milhões, e agora respondo a outra sua pergunta, os 150 milhões, porque o patrão lhe disse que precisava de dinheiro e investiu os 150 milhões. Portanto, foram 135 mais 15.
porque o Sr. Pedro Brito e Cunha era administrador de uma companhia que a Tranquilidade tinha um acionista único a 100%, okay? Que era a Partran. E quem era acionista da Partran, tinha um acionista único que era a Partran. E quem era administrador da Partran tinha 3 administradores, ok? O Dr. Ricardo Salgado, o Dr. Pedro Brito e Cunha e o Dr. Rui Leão Martinho, que eram os 3 administradores da Partran, ok? E, portanto, enquanto eu lá estive, nenhum deles, com esta ressalva da Europa Assisa, foi nomeado para exercer funções no setor segurador, e se eu continuasse lá não seria nomeado. Muito obrigado. É relevante esses comentários são relevantes porque nesta longa história deste processo também é importante perceber que as coisas acontecem não por acasos absolutamente externos às gestões destas empresas, dos bancos, dos grupos financeiros, mas que podem ter e têm origem em atos de gestão e que podem não ser apenas erros. A questão que se coloca, de facto, é perceber até que ponto é que os reguladores podem conseguir evitar essas gestões ou como é que as podem interromper. Foi o caso que referiu o Dr. José Almassa. Interessa-nos também perceber, no processo de venda da Tranquilidade, se, em termos do regulador, se ele considera que o processo de venda foi claro e transparente, uma vez que, quanto aos valores, temos também declarações suas que considerava que a companhia nunca valeria os 700 milhões de euros que se falou antes, e essas declarações suas são também conhecidas. Mas, enquanto regulador, considera que o processo de venda da Tranquilidade foi claro e transparente? Eu não lhe posso dizer, como digo, portanto, como supervisor, o supervisor não andou a vender companhias, não vendeu nenhuma, não é? Portanto, nem participou no processo de venda de nenhuma. O que eu posso dizer é, se o processo, o papel do supervisor era quando o vendedor, não é? O vendedor chegava a um acordo com alguma entidade e dizia, olha, tenho aqui esta entidade tem estes requisitos, estão de acordo com isto? Só assim. Agora, o que se passava para trás das negociações que existiram entre o A, o B ou o C, desconheço o que era feito. Era só quando havia uma situação final, não é? É que o caso do Novo Banco nos apresentava, olha, temos aqui um acordo com esta gente, o que é que vocês acham disto? E nós dizíamos, ok, se tem um acordo, tudo bem. A companhia vai ser capitalizada, o dinheiro que falta lá, os 150 milhões, vão ser repostos. Tudo isso, ok, estamos para a frente. Portanto, no fundo, sob o ponto de vista do regulador, não consegue afirmar ou não é sequer da sua competência fiscalizar se o processo foi claro e transparente. Não diz respeito ao regulador, é isso? Pois, eu não participei no processo de negociação de venda, não é? Portanto, o regulador não participou no processo de negociação. Muito bem, não era, só estamos aqui a avaliar qual é o papel do regulador em todo este processo. Relativamente ainda à Tranquilidade, se nos interessa escalpelizar um pouco o processo da venda, sobretudo pelo nível de prejuízo que deu ao Fundo de Resolução e aos contribuintes, o que se passa depois também não é completamente irrelevante. Já tivemos a ocasião de abordar aqui hoje que a compra foi feita por um determinado valor, enfim, à volta dos 40 milhões, e que foi depois vendido, pouco tempo depois, com um valor muito superior. Isso, enfim, gerou um bom negócio para quem comprou e depois vendeu. O doutor disse-nos aqui que um dos argumentos é que a venda depois foi feita juntamente com a açoriana. Portanto, a Tranquilidade foi vendida juntamente com a açoriana. Não, foi isso que referiu aqui. Não foi juntamente com a açoriana. Portanto, posteriormente a Tranquilidade adquiriu a açoriana. Okay? E quando adquiriu a açoriana,
fez uma fusão com a açoriana. Portanto, ou seja, a Tranquilidade deixou de ser só Tranquilidade, mas Exato. já tinha lá dentro a açoriana. Exato, era isso que eu ia dizer. Foi isso que eu disse. Que foi um dos argumentos utilizados por si para encontrar aqui esta diferença de valor tão grande entre o valor da compra e depois o valor lucrativo da venda. A nossa pergunta é: consegue dizer-nos qual era a cota de mercado da açoriana face à Tranquilidade, para perceber se isso de facto justifica objetivamente a subida de preço astronómica entre um momento e outro? Vamos ver. É porque o Fundo de Resolução teve prejuízo, mas nessa venda o particular teve um grande lucro. Eu aí não sigo que o Fundo de Resolução teve prejuízo. Quer dizer, o Fundo de Resolução recebeu 50 milhões de uma coisa que tinha lá por zero. Portanto, aí o Fundo de Resolução não contribuiu para nada com isso. Eu peço desculpa, mas não contribuiu para nada. Não houve prejuízo para o Fundo de Resolução. Como eu lhe disse no início, quando respondi ao Sr. Deputado Duarte Alves, o penhor foi para o novo banco, no ativo, e provisionado para o mesmo valor. Portanto, significa que ele é um valor zero. Ok? Portanto, tem um valor de ativo e tem a provisão do mesmo valor. Portanto, foi valor zero. Portanto, o valor que entrou foi tudo lucro. Portanto, não houve prejuízo aí. A questão é, que o Sr. Deputado pode pôr se fosse feito outro tipo de operação, se não podia ter sido mais. Exato. Agora, que houve prejuízo para o novo banco, diretamente não houve. O que ele ganhou foi 50 milhões que recebeu. Mas a operação não foram 30 milhões, peço desculpa, nem 40. A operação que foi acordada com a Apolo foram 215 milhões. Foram 215 milhões. E os 215 milhões... há um período que é feito o acordo, de venda, e entre o período do acordo de venda e o closing e o fecho da operação demora tempo, não é? Há ali uma decalagem de tempo. E eu recordo-me que, por exemplo, durante esse período em que chegaram a um acordo, disseram assim, são 215 milhões, foram distribuídos 15 milhões de lucros, portanto, pelos acionistas. Portanto, é evidente que, quando foi fixado o preço de 215 milhões, se saíram 15 milhões, esses 15 milhões abate o valor final. Portanto, e há várias outras operações que passaram pelo meio. Portanto, mas relativamente à questão fundamental para justificar o aumento de preço entre a compra e a venda, ligada, e o argumento é seu, com a questão da açoriana, não, mas eu ia consegue responder isso. recordar-se da cota de mercado da açoriana por comparação com a Tranquilidade? Pois eu posso dizer que a tranquilidade, e também temos de situar no tempo, não é? Portanto, quando aquilo foi feito e quando a operação foi feita a final de venda. São 5 anos depois, não é? Portanto, eu posso dizer que a cota de mercado em 2014 da Tranquilidade era 8%. Tinha 8% de cota de mercado. Hoje, a Tranquilidade tem 19% de cota de mercado. E a açoriana? A açoriana não tinha, 5, 6. Pois não era mais pequena que a Tranquilidade. Sim, claro que era mais pequena que a Tranquilidade. Claro. Era só para perceber... para perceber se o argumento justificava, em termos diretos, o aumento de... Não, mas tem que contar que passaram 5 anos, não é? Passaram 5 anos e foi injetado mais dinheiro dentro da companhia, não é? Durante esses 5 anos. Passando agora ao assunto da venda do novo banco à Lone Star. A ASF teve de autorizar essa venda O novo banco à Lone Star, não. A venda do novo banco à Lone Star? Sim. Teve que autorizar a venda, ok. Exatamente, uma vez que havia atividade de seguros dentro do grupo. Pode-nos falar do processo de análise que fizeram dessa operação? Pergunto-lhe por causa de uma questão. Nessa análise, alguma vez analisaram o facto do CEO da Nani Holdings, o Evgeny Kazares, que foi compradora do novo banco, ter sido assessor do Banco de Portugal na venda do novo banco? Isto surge em algum momento ou não? Isso é em relação à venda do novo banco? À Lone Star. Isso não era do meu tempo. Não? Não me tenho ideia nenhuma disso, não. Ok. GNB Vida, e a última questão. Já tivemos também aqui a administração
da GNB Vida na altura, e foi o ativo individual que mais custos gerou ao Fundo de Resolução, com um impacto de quase 300 milhões de euros para o Fundo de Resolução. Nessa venda, que acabou por ser fechada em 123 milhões de euros, há uma parte que é variável e, portanto, vai depender da gestão que for feita no entretanto. Na sua opinião e na sua experiência, os contribuintes podem vir a almejar a ser menos prejudicados com esta operação? Quer dizer, na sua perspectiva e na sua experiência, fica-se pelos 123 milhões de euros ou ainda se conseguirá ir lá buscar mais algum dinheiro? Vamos lá ver, essa operação já não foi feita no meu tempo, não é? Portanto, a venda da GNB Vida... Eu creio que já é ligeiramente depois da sua saída, não é? Foi em setembro, não é? Portanto, eu saí... Olha, faz para a semana 2 anos que eu cessei funções. Portanto, dia 17 de junho, não é? Não, vamos lá ver, aí não sei dizer porque eu não acompanhei esse processo já, não é? Portanto, eu acompanhei o processo no início, processo esse no início que acompanhei... Mas estava lá na altura em que o novo banco tentou fechar o negócio por 81 milhões e o Fundo de Resolução travou esse processo. Eu creio que ainda estava lá o doutor, ou não? Já não estava? Isso é no tempo ainda do quê? Do Global Bankers ou já depois, em que altura? Bem, essa altura foi quase na mesma altura, uma vez que a alteração... a alteração societária do Lindbergh depois para a solução que se encontrou, exatamente, foi depois muito rápida e as moradas eram as mesmas e os administradores eram os mesmos, não é? A minha pergunta, eu depois teria mais, mas enfim, a minha pergunta era perceber, porque eu creio que ainda lá estaria nesta altura, o Fundo de Resolução intervém no sentido de travar uma venda inicial por 81 milhões de euros e depois acaba por ser vendido por 123 milhões. Acompanhou este processo ou não? Como eu disse há pouco, o processo chega à ESF ou ISP, na altura, e esses assuntos chegam lá quando o acordo já está fechado com o comprador, não é? Portanto, com o novo comprador resultante só da chega sessão... depois, depois de estar acordado. Quer dizer, portanto, eu não tenho ideia nenhuma desse negócio e não acompanhei nada disso. Não é? Poderá ter sido depois, mas antes não foi. Agora, que eu participei antes nesse processo e evitei a operação, lá com o Sr. Greg Lindbergh, fui eu que evitei isso, fui ao Luxemburgo, fui falar com o supervisor de Luxemburgo, e portanto eu levantei essa questão e fui eu que na altura ainda, se não me engano, lá para março ou abril. Mas o regulador, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, mas e o regulador, tendo em conta que teve essa ação relativamente à questão do Lindbergh, e depois as sessões que foram feitas, tendo em conta que os administradores eram os mesmos, as moradas das empresas eram as mesmas, o regulador não teve condições para avaliar a idoneidade dos administradores e analisar isso? Mas isso já não foi comigo. Ok, pronto. Já não foi comigo, porque isso foi, esse processo iniciou-se, se não me engano, em maio, por maio de 2019. No fundo, o Soutor travou um processo e não foi a tempo de travar o outro, porque já não estava lá. É isso? Eu já não estava lá. Okay. Portanto, muito obrigado, porque em maio isso acabou, portanto, em maio, quando isso foi feito, eu recordo que na altura até mandámos uma carta para o supervisor no Luxemburgo, para eles saber o que eles estavam a fazer relativamente ao Sr. Lindbergh, porque a sociedade essa tinha sede no Luxemburgo. Eu recordo que foi para lá uma carta a perguntar e depois, 15 dias depois, deixei. Sr. Deputado Carneiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dr. José Almança, antes de mais cumprimentá-lo. Nós temos visto aqui algumas partes da história de forma parcelar, mas eu acho que era importante fazer a história toda desde o início, pelo menos tanto quanto eventualmente possa saber. Em 2013, a BES Vida vendeu uma carteira de seguros vida risco que terá rendido cerca de 360 milhões de euros. O que pretendiam os acionistas da companhia com esta operação? Isso é uma boa pergunta.
Portanto, as questões do Banco Espírito Santo, os problemas financeiros já vinham desde essa altura, não é? Portanto, que o objetivo, dando resposta à sua pergunta, o objetivo era que vender a carteira, portanto, deixe-me só explicar uma coisa. O que dá mais dinheiro a uma seguradora no negócio de vida é o seguro de vida-risco, ok? É o seguro de vida-risco. E então, eles tinham uma carteira grande, vida-risco, e o que fizeram foi, como queriam agarrar no lucro, portanto, antecipado, fizeram uma operação que se chamou, essa venda antecipada da carteira, que era um VIF, que é chamado, tecnicamente, é um Value in Force da carteira. E venderam isso a um segurador. Portanto, ou seja, venderam os resultados futuros dessa carteira do ramo de vida-risco. Com o objetivo de, com a venda, pegar nesses 360 milhões e entregar ao acionista. Neste caso, o acionista que era a Partran, que por sua vez depois iria desnatar para a Espírito Santo Financial Group, para espalhar pelo grupo. E na altura, quando essa operação é feita de venda, eu disse à administração da companhia de que, sim senhora, eles tiveram de perguntar que iam fazer a venda, fazer o VIF da carteira, não é? E nós dissemos, sim senhora, podem fazer o VIF da carteira. Agora, há uma coisa é certa, portanto, vocês não vão distribuir esse dinheiro pelos acionistas. Porquê? Porque sendo uma carteira de vida-risco, estamos a falar de carteiras a longo prazo, portanto, a 20 anos, 30 anos. O que eu lhes disse foi, vocês só vão distribuir os dividendos, os resultados apurados aí, ano a ano. Portanto, ou seja, se há contratos que se vencem em 2014, o resultado referente a 2014 é X, podem distribuir esse. E, portanto, todo o montante dos 360 milhões ficou em capitais próprios, não foi distribuído. Portanto, nós não deixámos distribuir esse valor pelos acionistas. Então, nós podemos afirmar que esta não foi a justificação da desvalorização da companhia? Não, porque é óbvio, porque quem sabe de contabilidade sabe que eu tirei um ativo, uma coisa, e tenho em capitais próprios. Portanto, eu meti 360 milhões em capitais próprios. Ou seja, os fundos próprios, não é? Os fundos próprios foram acrescidos de 360 milhões antecipadamente, não é? Porque aquilo eram lucros que se iam gerar durante 20 anos, ok? Portanto, isso não foi. Portanto, respondendo à sua pergunta, se foi esse o problema de desvalorização da companhia? Não, o problema da desvalorização da companhia foi que a companhia, em 2014, portanto, em 2013 foi feita essa operação, ok? E em 2014, e já agora em 2013 a companhia tinha cerca de 21% de cota de mercado no ramo de vida, ok? E em 2012 tinha à volta de 21% também, 21%. Em 2014, a companhia, já por efeito da resolução, que tem a 4 de agosto, não é? A companhia passou, se não me engano, para 11% de cota de mercado. Okay? Em 2015 passou para 5%. Em 2016 para 2%. Em 2017, 2%. Isto porquê? Porque a companhia, na altura, tinha de ativos, em 2013 e 2014, no início de 2014, 8 mil milhões de ativos, 8 bilhões em ativos, que era o que a companhia tinha. Okay? E desses 8 bilhões de ativos, isto resultava de quê? Porque é que tinham este montante de ativos? Porque, por parte da administração até aí da companhia, todos os contratos de seguros, todos os contratos de hipotecas, de compras de casa à habitação, dos empréstimos à habitação, os seguros desses empréstimos à habitação eram todos feitos, os seguros de vida-risco eram todos feitos na companhia. E, portanto, havia um empenhamento do Conselho de Administração até essa altura, até 2014, de obrigar, quase, digamos, a fazer os seguros dentro da companhia. E a companhia faturava por ano, até essa altura, 2 mil milhões em prémios por ano. Após a resolução, em 2014, a companhia passou a faturar 100 milhões. Ou seja, mesmo durante o ano de 2014, portanto, antes do processo de resolução, como eu disse, a companhia tinha 8 bilhões de ativos. Em finais de dezembro de 2014,
a companhia, os ativos da companhia passaram de 8 mil milhões, de 8 bilhões, para 4,5 a 4,6 mil milhões, ou seja, ficou quase em metade. Portanto, não foram os 360 milhões de venda de carteira futura que desvalorizaram a companhia. O que desvalorizaram a companhia foi o processo de resolução, em 4 de agosto, portanto, em que se perdeu confiança no grupo, as pessoas deixaram de fazer seguros. Portanto, como eu lhe disse, portanto, a companhia faturava 2 mil milhões de prémios por ano, e era o seu business plan, tinha lá 2 mil milhões de prémios, e depois passou a fazer 100 milhões. Não é? Portanto, ou seja, o Conselho de Administração não se empenhou em vender seguros. Portanto, reduziu a atividade dos seguros. E aí encontrará a explicação porque é que a companhia desvalorizou. Para nós percebermos, portanto, já falou aqui das cotas de mercado, que é um aspecto muito importante. Nós também tivemos aqui a inscrição do Dr. Paulo Vasconcelos, aqui há alguns dias, e na altura fizemos a pergunta das cotas de mercado e ele não sabia muito bem. Sim, mas as cotas de mercado são estas que eu disse. Sim, disse que era semelhante à cota do banco, à cota de mercado do banco. Portanto, eventualmente é um bocadinho diferente. E esta evolução que nos deu é bastante relevante. 2013 até 2016, 21%, 2021, depois 5%, 2%. Portanto, se a cota de mercado reduz, naturalmente isso depois também tem um impacto nos prémios, constitui a receita da companhia. Para nós percebermos exatamente o que é a tranquilidade, uma vez que esta é uma companhia histórica no nosso país, sabe quantos trabalhadores é que tinha a tranquilidade? A tranquilidade em 2014 tinha cerca de 750 a 760 trabalhadores. E se não fosse resolvido o problema da solvência da companhia, o que é que podia acontecer? O que podia acontecer foi aquilo que eu disse ao novo banco, a companhia tinha um acionista com quem se pudesse falar e era recapitalizado, não é? Portanto, era reposto lá os 150 milhões que tinham desaparecido, como forma de salvaguardar o interesse dos acionistas, o interesse dos tomadores de seguros e dos pensionistas e dessa gente toda, a melhor forma de salvaguardar os interesses dessa gente era resolver a companhia, liquidar a companhia. E, portanto, liquidando a companhia, os tomadores de seguros, os pensionistas, tinham garantido, e os trabalhadores tinham garantido, portanto, esse quinhoamento, não é? Portanto, relativamente aos ativos. E esse era um risco real? Isso era um risco real que estava em cima da mesa, porque o supervisor não pode ter uma companhia sem acionistas. Não é? Portanto, quem são os acionistas de uma companhia? Não pode, não é? E tem que ter acionistas com credibilidade, não é? Portanto, o caso que falámos há pouco sobre a GNB Vida, como eu vos disse, eu fui ao Luxemburgo falar com o supervisor do Luxemburgo para perceber o que é que eles estavam a fazer em relação ao Sr. Garen Lindenberg, não é? Exatamente porque era um acionista que estava a ser acusado nos Estados Unidos de corrupção e de fraude, tudo isso, e que foi condenado o ano passado a 7 anos de prisão, não é? Muito bem. Portanto, aí até tinha razão. No dia 3 de setembro de 2014, numa carta que então dirigiu ao novo banco, a determinada altura diz: e uma vez que, de acordo com o transmitido ao Instituto de Seguros de Portugal, não pretende que tais ações venham a integrar o seu património. Portanto, as ações da tranquilidade não viriam a integrar o património do novo banco. Não é? É tal questão que o novo banco não queria exercer. Isto foi a administração do novo banco que disse que não queria seguir este caminho. E alguma vez, por exemplo, o Fundo de Resolução ou o Banco de Portugal se pronunciaram sobre isto? Não. A ver, esse era um tema que quando havia as reuniões do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, esse assunto era falado, não é? Portanto, no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros falava-se nisso, não é? Mas nada em profundidade, não é? Portanto, e havia razões objetivas que levavam o novo banco, como disse há pouco, a não querer integrar estas ações no seu património. Portanto, falou na DGCOM, e, portanto, havia limitações relacionadas com a concorrência e depois com os próprios capitais do novo banco. Sim, portanto, era o problema da DGCOM que não autorizava, não é? Portanto, e na altura, recordemos que nessa altura ainda estávamos debaixo da troca só saiu de Portugal em maio de 2015, não é? Portanto, só foi no ano seguinte. E, portanto, nessa altura a DGCOM não autorizava. O novo banco andava aflito por ter liquidez, para arranjar liquidez que não tinha. Como disse há pouco, o Estatuto de Contraparte chegou a estar em causa junto do BCE. Inclusivamente, chegou-se a pensar até financiar o novo banco
usar os ativos da companhia para financiar um novo banco, uma questão que foi posta de parte depois, que era utilizar parte destes 8 mil milhões de ativos da companhia para servir como colateral para que o novo banco fosse buscar dinheiro ao BCE, portanto, e que não foi feito, não se foi realizado, não é? Mas portanto, o novo banco não quis até por essa razão, não tinha liquidez, porque se ele fosse acionista, se exercesse o penhor, ele tinha que pôr lá os 150 milhões ou 200 milhões que a companhia precisava. E ele não tinha para pôr. Não é? E no sentido contrário, a tranquilidade não ajudava o novo banco a compor os capitais do banco? Não. Uma vez tinha 8 mil milhões... A tranquilidade não, o BES Vida. A BES Vida, sim. A BES Vida. Não, como é que eles davam para os capitais do banco? Não dava, não é? Portanto, uma vez tinha os ativos, isso... Sim, mas aí não, porque repara, mas isso ajudou, a ver, houve aí uma ajuda, aí, não é? Porque quando eu vos disse que o total de ativos da companhia, antes da resolução, eram 8 mil milhões de euros, no final do ano passou para 4,5. E porquê que passou para 4,5? Em parte, porque dentro desta carteira de 8 mil milhões de ativos, existia um produto que se fazia muito na altura, que eram as chamadas OCAs. As OCAs que eram operações de capitalização. E o banco o que é que fazia? O banco, em lugar de dizer aos seus clientes, olha, faça aqui um depósito a prazo, que isto rende-lhe 2% ou 1,5% ou o que fosse, opá, você vai comprar esta OCA, esta operação de capitalização da BES Vida. E, portanto, colocava o dinheiro dos clientes na seguradora, nessas operações de capitalização. E o novo banco, como estava a precisar de liquidez, após a resolução, o que é que ele foi fazer para arranjar liquidez? Foi resgatar perto de 3 mil milhões dessas operações de capitalização, que foi dinheiro que regressou ao banco. E daí o total de ativos da companhia, que era de 8 mil milhões, ter passado para 4,5 ou 4,6 mil milhões. Portanto, de certa forma, a BES Vida foi ajudar o banco, não é? Ainda que, portanto, é uma operação perfeitamente normal de resgate dessas operações de capitalização, não é? Portanto, isso também poderá ter contribuído para a desvalorização, nesse caso, da BES Vida, não da tranquilidade, mas da BES Vida, de alguma forma. Porque a BES Vida era uma companhia que tinha 8 mil milhões de ativos e passou a ter 4,5 mil milhões, e com uma particularidade. Esses 4,5 mil milhões não eram produtos de vida-risco, porque o lucro desse produto de vida-risco já tinha sido materializado em 2013. Não é? Claro. Se pensarmos em termos de avaliação de empresas, nos lucros gerados futuros, não é? Os lucros gerados futuros da BES Vida foram influenciados, porque isso é como, ou come a fruta em verde ou come em madura, não é? Ora, se a fruta foi comida em verde, portanto, em 2013, eu não posso depois comer a fruta depois em 15, 16, 17 e 18, quando ela está madura, não é? Voltamos ao cesto de frutas, mas agora aqui um cesto de frutas um bocadinho diferente. Sim, mas esta até eu falei madura, não é? Certo, eu percebi. Portanto, ainda é comestível, não é? A ASF alguma vez interveio para impedir que o GES e os seus administradores descapitalizassem a companhia Tranquilidade? Portanto, nós temos aqui a operação da compra de papel comercial e o empréstimo ao Grupo GES, não é? Portanto, neste momento, ou antes, houve uma intervenção forte, incisiva, pragmática da ASF? Sr. Deputado, como eu disse há pouco, nós temos, portanto, o Supervisor de Seguros tem as carteiras das seguradoras valorizadas a todo o tempo. Ou seja, nós temos o sistema que está interligado com o Bloomberg, portanto, passa agora a publicidade, não é? Ligado com o Bloomberg, e que nós carregamos no botão e ele automaticamente faz o recálculo do valor atual, portanto, do valor de mercado das carteiras das seguradoras. Okay? Portanto, a todo momento isso é feito. É evidente, não vamos dizer que andamos a fazer isto de minuto a minuto, não é? Portanto, até porque as companhias fazem as operações são feitas no dia seguinte nós corremos as carteiras e há alertas, temos uma matriz de risco, não é? Portanto, uma matriz de risco, e essa matriz de risco identifica-me quando a seguradora não está a cumprir com os seus rácios de solvência, que é a preocupação do supervisor, é o cumprimento dos rácios de solvência, sob o ponto de vista prudencial, naturalmente. Há outros aspectos que o supervisor tem que se preocupar. E, portanto,
A partir daí, se não me engano, foi no dia 6 de junho de 2014 que nós identificámos que tinha sido feita essa operação. Agora, como eu disse ao Sr. Deputado Duarte Alves, não se pode antecipadamente evitar que alguém mande comprar um papel comercial, quer dizer, ainda estava a posteriori, não é? Mas chamou as pessoas. Não, eu recordo-me que eu estive cá na COFAP, e eu acho que os seus deputados devem ter aí a minha intervenção, se não me engano foi em novembro de 2014, e eu penso que deixei uma nota, onde eu expliquei, e já na altura era a Comissão de Inquérito, ou o BES também, eu expliquei o que é que foi feito, inclusive, após essa operação, a companhia tinha que nos dar a posição toda dos investimentos, das carteiras todas, ainda que eu tenha diretamente, e dos investimentos que vão fazer, tinha que nos dar a todo momento, e não faziam operações intergrupos, portanto, a carteira tinha, 15 em 15 dias eu tinha que ter as carteiras da companhia, tanto da BES Vida como da Tranquilidade, de todas, ok, do grupo, mas ao mesmo tempo, todas as operações que tinham a ver com mercados de capitais, de compras de ações, obrigações, tudo isso, eles tinham que nos dar conhecimento diariamente. Isso está num documento que eu deixei cá em novembro de 2014. Muito bem. Voltando ainda aqui à tranquilidade, já se referiu, julgo que em parte, sobre este ponto que eu lhe vou perguntar, mas era importante percebermos e ficar tudo isto sistematizado. Quem é que era o dono / acionista da Companhia Tranquilidade? Vamos ver, a Companhia Tranquilidade era detida a 100% por uma empresa que se chamava Partran. E a Partran era detida em grande parte pela Espírito Santo Financial Group e pelo banco, penso. Agora não tenho bem a certeza qual eram as percentagens, ok? Onde havia ali, portanto, uma relação muito grande, até porque os administradores eram quase os mesmos, ok? Portanto, como eu disse há pouco, os administradores da Partran eram 3, eram o Dr. Ricardo Salgado, o Pedro Brito e Cunha e o Rui Leão Martinho, ok? Chairman da Tranquilidade, Rui Leão Martinho, CEO da Tranquilidade, Pedro Brito e Cunha. Chairman da BES Vida, Rui Leão Martinho. Pedro Brito e Cunha, acho que não estava na BES Vida. Pois eu não me recordo se ele estava na BES Vida ou não. Mas, portanto, o chairman era o mesmo, ok? Portanto, agora... Portanto, eram as mesmas pessoas que decidiam sobre a gestão de diferentes companhias. Portanto, estavam em todos os lados, não é? Estavam na Partran, estavam na Partran, estavam no Espírito Santo Financial Group, não é? No Espírito Santo Financial Group, estavam na Tranquilidade, Portanto, conflito de interesses, de certeza que existia, aí não há grandes dúvidas, não é? Nós temos andado atrás dos conflitos de interesses, aqui parece que existe um que é evidente. Portanto, tínhamos Ricardo Salgado e referiu outras duas pessoas. Quem eram essas outras duas pessoas? Então, Pedro Brito e Cunha, portanto, isto na Partran, não é? Sim. Na Partran, Pedro Brito e Cunha, que era, portanto, administrador, o presidente era o Ricardo Salgado, Pedro e Cunha era administrador. E era, ao mesmo tempo, o Chief Executive Officer, portanto, o presidente da Comissão Executiva da Tranquilidade. Não é? E estava o Rui Leão Martinho, que é o atual bastonário dos economistas, que era também do Conselho de Administração da Partran, e era, ao mesmo tempo, o chairman da Tranquilidade. E, além de ser chairman da Tranquilidade, era o chairman da BES Vida. Portanto, e essas três pessoas estavam completamente por dentro da gestão da Partran e das operações do papel comercial, e etc, etc. Não é? Pressupomos que sim, não é? Se eram administradores, deviam administrar, não é? Porque há administradores que não sabem o que é que administram, não é? Mas esses, em princípio, deviam saber que administravam, não é? Sim. E tirando o Ricardo Salgado, alguma vez essas pessoas, a posteriori, em termos de avaliação da idoneidade no sistema segurador ou financeiro, alguma vez foram reavaliados, que tenha conhecimento, ou pelo menos continuaram ligados à atividade financeira? Portanto, o Rui Leão Martinho não apareceu mais, portanto, dedicou-se à Ordem dos Economistas, não apareceu mais ligado à atividade financeira. Agora parece que está indigitado para Presidente da Associação Mutualista Montepio, não sei se irá ou não, como que isso será. Mas o Pedro Brito e Cunha, portanto, depois, portanto, ele teve ligado mais tarde, acho que já disse isso há pouco, ele quis ser renovado o mandato,
na Europa Assistance, não é? E eu recusei, não o registrei como administrador exatamente por essa razão, que ele, dentro de tranquilidade, não fez uma gestão 100 por dentro da tranquilidade e, portanto, deixou levar 150 milhões da companhia. Muito bem. Portanto, a conclusão que eu tiro é que as mesmas pessoas que estavam na Partra, estavam no GES, nas outras empresas do GES, tentaram tirar valor à tranquilidade, a ASF não deixou, e mais tarde aquilo que nós vimos é a desvalorização da companhia também pela componente da perda de cota de mercado e, a determinada altura, a tranquilidade vem a adquirir a Açoriana. Já agora, existia alguma avaliação da Açoriana que tenha conhecimento quando existe essa fusão? Vamos lá ver, a Açoriana também esteve em processo no mercado, de concurso no mercado também, para venda, não é? Eu recordo que na Açoriana, a Apolo pagou pela Açoriana perto, não sei, de 55, 56, 60 milhões pela Açoriana. E foi a única que fez que eu saiba, foi a única que fez uma oferta firme. Portanto, as outras também nunca fizeram ofertas firmes, não é? Muito bem. Sobre a GNB Vida, consegue dizer-nos quanto é que faturava a companhia em prémios, também para sistematizarmos aqui a informação? Em prémios faturava 2 mil milhões por ano, antes da dissolução. Antes da resolução, faturava 2 mil milhões por ano. E depois passou a faturar 100 milhões. 100 milhões. E aí, se calhar, explica-se porque é que a companhia perde valor, não é? Portanto, não é pelos 360 milhões da venda da carteira, antecipada da carteira, não é? Do VIF da carteira, mas sim pela redução do negócio, não é? Para passar de 2 mil milhões por ano para 100 milhões, não é? E passar de 20% de cota de mercado para 2% de cota de mercado, é isso que influencia, não é? Portanto, há aqui um ponto de corte claro e evidente entre o pré-resolução e o pós-resolução. E o pós-resolução. Aí o que devia ter sido feito, na minha opinião, o que devia ter sido feito era, na altura, quando a atividade da empresa é reduzida drasticamente, como aconteceu, não é? E quando o novo banco tem a companhia, se não me engano, 460 milhões, não foi o que disse o deputado do Altalas, não foi? A companhia estava no banco, 460 milhões, não é? Portanto, quando a companhia deixou de faturar, 400... A GNB Vida era 460, não era? Mas portanto, andava à volta disso também. Quando tinha um valor desses, se calhar o que devia ter sido feito era quando a companhia, durante anos seguidos, não é? Portanto, tem esta performance, quer dizer, 2% de cota de mercado, 100 milhões de prémios, se calhar devia-se ter feito uma reavaliação da companhia e corrigir o valor que estava no ativo do banco, em vez de ser os tais 400 e tal milhões, se calhar pôr um valor mais ajustado àquilo do valor do mercado, não é? E isso já numa data posterior a 2014. Pois, podia ser feito depois, não é? Agora, quando estamos a dizer... Mas é curioso que diga isso, porque quando a companhia é colocada no mercado, efetivamente há um assessor financeiro, isso está referido no relatório da Deloitte, provavelmente não tenho conhecimento desse relatório, mas está referido no relatório da Deloitte que a companhia é avaliada por qualquer coisa, portanto, faz o histórico das várias avaliações, 600, 700 milhões ao longo do tempo, e depois, salvo erro, em 2017, estou a falar de cor, mas salvo erro, em 2017 anda nessa ordem de grandezas que está a referir. Portanto, significa que, eventualmente, a avaliação que foi feita não levou em consideração todas as variáveis, nomeadamente a cota de mercado que a companhia tinha à data. Não sei quais foram os pressupostos que usaram para fazer a avaliação, não é? Mas acho que isso é um fator muito importante e tem sido falado em conta, não é? Não só a conta de mercado, mas assim como a expectativa de geração de lucros futuros, não é? Também disse aqui ainda há pouco que a companhia reduziu os seus ativos de 8 mil para 5 mil milhões, ou 4 mil milhões, à volta disso, e que isto foi uma forma de financiar o novo banco. Pode explicar só mais detalhadamente o que é que estava em causa? Portanto, tem a ver com produtos que são resgatados antecipadamente? Sim, portanto, isso foram produtos que, portanto, o novo banco colocava dos seus clientes na companhia. Portanto,
portanto, tinha lá dinheiro à ordem, em vez de ter dinheiro à ordem ou a prazo, e, portanto, em lugar de pagar juros desses depósitos, não é? O que o banco fazia era comprar, portanto, esses produtos da companhia, em nome dos clientes, portanto, essas tais OCAs que eu falei, operações de capitalização. Quem pagava juros era a companhia, não é? A companhia, depois, ainda por cima, ao novo banco, o banco pagava comissões pela colocação desses produtos, não é? E, na altura, como o banco precisava de dinheiro, precisava de liquidez, não tinha liquidez, o que fez foi chamar a si esses cerca de 3 mil milhões, não é? Que estavam na companhia portanto, fez o resgate, não é? E recebeu esse dinheiro e ficou com isso em caixa. Isto porquê? Porque, em termos de liquidez, para o novo banco é mais importante, não é? Passou a ter mais 3 mil milhões de liquidez, não é? E isso aconteceu em que datas? Isso terá sido depois da resolução até ao final do ano, porque se a companhia na altura da resolução tinha 8 mil milhões de ativos, em 31 de dezembro passou a ter 4,5 ou 4,6 mil milhões, portanto foi durante esse período, foi quando o banco estava aflito entre aspas, não é? Aflito com liquidez. Pois, o novo banco tinha cerca de 10 mil milhões de euros de linhas de financiamento do BCE/Banco de Portugal. Pode ter sido uma forma de devolver parte desse valor, imagino eu. Ou isso, ou reembolso de depósitos, não é? Não faço ideia o que é que eles fizeram ao dinheiro, não é? Quer dizer que eles foram buscar os 3 mil milhões à companhia, não é? Foram buscar, quer dizer, foram resgatar, quer dizer, portanto, aqui não há, foram resgatar o produto, portanto, que é uma situação perfeitamente normal, não é? Por um produto daqueles de capitalização, portanto, aquilo tem um determinado prazo de decorrer e pode ser resgatado antecipadamente. Agora, tinha que se ver qual era o tipo de produto, não é? Uma polémica que surgiu também na imprensa há alguns anos atrás tem a ver com a venda de imóveis por parte das companhias de seguradoras, como forma dos adquirentes, portanto, conseguirem obter, enfim, liquidez dentro das companhias e, eventualmente, fazer até alguma distribuição de dividendos. Gostava de ouvir os seus comentários relativamente à detenção de imóveis por companhias de seguros. Vamos ver. A tranquilidade, assim como todas as companhias de seguros têm imóveis no seu património, não é? Portanto, em média, as seguradoras têm à volta de imóveis cerca aí de 12%, 13% dos seus ativos estão investidos em imóveis. O que é um valor muito alto, tendo em conta as novas regras que existem da Solvência 2, que foram entrar em vigor em janeiro de 2016, em que penaliza esses investimentos em imóveis, ou seja, penaliza no sentido que exige mais capital às seguradoras. Se formos ver a nível europeu, a média de imóveis nos ativos das companhias anda à volta dos 7, 8%, ok? Tanto que nós assistimos nos últimos anos, com a entrada em vigor do regime da Solvência 2, portanto, a iniciativas por parte das companhias em desinvestirem em imóveis e aplicarem isso ou em títulos de dívida pública ou privada, ou, portanto, em títulos mais líquidos, não é, que penalizam menos, não é, na determinação das componentes que contribuem para o cálculo das margens de solvência das seguradoras. E, portanto, as seguradoras o que têm vindo a fazer é desfazerem-se de parte desses imóveis, exatamente para terem que aplicar menos capital, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, estão a gerir os seus ativos, não é? Portanto, é evidente, antigamente, antes do Solvência 2 e até mesmo com o Solvência 1, as companhias, portanto, investiam muito em imóveis para rendimento, que era porque eles tinham aquilo alugado, não é? Portanto, para rendimento. Ora, como todos sabemos, o negócio de aluguer, portanto, em Portugal é um negócio que não é muito atrativo, não é? Por várias razões, não é? E as companhias deixaram de investir em imóveis, era uma das razões, e a outra é essa que eu digo, portanto, é gerir os ativos, porque isso tem uma carga, no cálculo da solvência, uma carga de capital muito grande. Portanto, significa então que não é, ou poderá não ser abusivo por parte dos acionistas, logo que compram esta companhia, começar a vender os imóveis de qualquer forma. Portanto, poderá não ser abusivo, é isso?
Não, no caso, repare, no caso da tranquilidade, portanto, todos sabemos que a tranquilidade, e não só a tranquilidade, a fidelidade também, a tranquilidade vendeu a sua sede na Avenida da Liberdade, não é? Portanto, vendeu outros edifícios que vendeu. E a ideia que existe aí no Vox Populis é que eles venderam aquilo para meter o dinheiro ao bolso. Ora, contabilisticamente não é nada disso, quer dizer, eu tenho um balanço, tenho meios financeiros, tenho contas de terceiros e tenho imobilizados, ok? O que foi feito foi, ao vender o imobilizado, foi transferir o imobilizado para uma área de meios monetários, seja liquidez de depósito em bancos, ou seja, por exemplo, compra de títulos de dívida pública ou privada, não é? Portanto, não esqueçamos que o setor segurador é um grande investidor de dívida pública e privada, cerca de 30% do setor segurador está investido em dívida pública. Portanto, o setor segurador tem cerca de 54, 55 mil milhões em ativos e cerca de 30% disto é investido em dívida, não é? Pública. Portanto, deixou-nos aqui algumas informações que eu julgo que são relevantes. Portanto, nós temos uma companhia, a Tranquilidade, os acionistas anteriores, e vou concluir, os acionistas anteriores, portanto, tentaram descapitalizar a empresa, a ASFO não deixou, com aquilo que explicou dos 360 milhões de euros. Não é? E chamou... Os 360 milhões são BES Vida, não é? Na BES Vida, os 360 milhões. Portanto, não deixou de descapitalizar. Já agora, o Dr. Paulo Vasconcelos também falou aqui de uma coisa que tinha a ver com os produtos de taxa garantida. Isso desvalorizava a empresa? Os produtos com a entrada em vigor do regime de Solvência 2, em 1 de janeiro de 2016, os produtos de taxa garantida penalizam muito o capital próprio das companhias. Ou seja, uma companhia... Hoje vocês não veem nenhuma companhia a vender produtos financeiros com taxa garantida. Vendem unitlinks, ok? E porquê que não vendem produtos com taxa garantida? A companhia tinha produtos com taxa garantida. E, portanto, o que é que isso originava? Originava que a carga de capital, o capital próprio que era exigido, tinha que haver reforços de capitais por parte dos acionistas. Portanto, e daí todas as companhias hoje, ninguém vende produtos com taxa garantida porque são as exigências do regime da Solvência 2. Muito bem. Então, na GNV Vida, anterior BES Vida, portanto, é impedida, ou pelo menos os efeitos da operação dos 360 milhões são impedidos, os acionistas não conseguem fazer distribuição de dividendos como queriam, a partir do momento da resolução há um abandono da gestão na comercialização dos produtos através da rede comercial do banco, a companhia perde cota de mercado substancial, há várias avaliações provavelmente não levam em consideração esses fatores, tendo em conta o relatório da Deloitte e aquilo que viria a ser o valor mais tarde pago de 123 milhões de euros pela venda da GNV Vida, não é? Portanto, isto que eu estou a dizer é factual. Confirma isto? Bem, os 123 milhões não confirmo, porque eu não sei se foram 123, foram 200. Certo, mas já foi dito publicamente, exatamente. Para terminar. Do lado da tranquilidade, há operações de financiamento ao GES, as pessoas que geriam a Partran e que estavam ligadas à administração depois da companhia de seguros também são mais ou menos as mesmas, pode haver uma diferença ou outra. A companhia mais tarde é vendida, incorporando dentro de si própria a fusão da Açoriana, o que poderá justificar, não totalmente, mas parcialmente, a diferença de valor substancial entre a avaliação do ETRIC 2 e depois o valor da venda mais tarde. Podemos concluir isto também. E toda a reestruturação que foi feita internamente pela companhia, não é? Porque a companhia passaram 5 anos, não é? E a companhia passa de uma cota de mercado de 8 para 19, não é? Portanto, passou a ser a segunda companhia do mercado a seguir à fidelidade, não é? Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar outra vez pela questão dos 150 milhões que desaparecem em junho de 2014. Portanto, eu agora vou fazer várias perguntas de uma só vez e, portanto, peço que aponte e que responda no final, porque nesta segunda ronda é assim que funciona. Portanto, estes 150 milhões desaparecem, o senhor diz que depois disso proibiram que houvesse mais transferências. Eu há pouco perguntava-lhe porque é que antes não tinha instrumentos para fazer esse impedimento de haver esse desvio de 150 milhões. E agora, queria-lhe perguntar se nesta altura, em junho de 2014, já conhecia as medidas de ring fencing que tinham sido aplicadas pelo Banco de Portugal
relativamente, ou seja, ao financiamento do banco ao grupo. Porque o que é que me parece que aconteceu aqui? Houve restrições do financiamento do Banco Espírito Santo ao Grupo Espírito Santo, que é o chamado ring fencing, aplicado pelo Banco de Portugal. Aquilo que fizeram foi, então, se não podemos através do banco, fazemos através da companhia de seguros, porque aí não há ring fencing. E por isso eu pergunto-lhe se nas reuniões do Conselho Nacional de Supervisão Financeira, enfim, nos encontros que tinha com o Banco de Portugal, se sabia, já desde o início de 2014, das medidas de ring fencing. E se sabendo que havia medidas que impediam a exposição do banco ao grupo, se não fazia sentido também aplicar qualquer tipo de medida preventiva para impedir que acontecesse este desvio de 150 milhões da tranquilidade para o Grupo Espírito Santo. Esta era a primeira pergunta. Depois, relativamente ao procedimento de venda. Portanto, era preciso recapitalizar o banco rapidamente, o novo banco não quis ou não podia fazê-lo e, por esse motivo, não tem propriamente um prejuízo, mas não tem o lucro que teve a Apolo com a venda que fez com um enorme lucro. Para esclarecermos aqui como deve de ser o valor, portanto, o valor era 228 milhões, descontado de um conjunto de perdas, entre as quais estes 140 milhões do papel comercial do GES, e, portanto, isto no final dava 45 milhões de euros, que a Apolo pagou 24 milhões de euros em cash, portanto, só pagou 24 milhões de euros, e 21 milhões de euros representavam ações da ES-Contact e da ESAF. E, por contrapartida, a Apolo recapitaliza com 149 milhões. Isto só para que fique claro que o que a Apolo pagou foram 24 milhões em cash, 21 milhões em ações da ES-Contact e da ESAF e recapitaliza 149 milhões numa companhia que já é sua. Portanto, para que não haja dúvidas sobre a diferença entre o valor pelo qual adquiriu e o valor que depois vendeu, que foi 598 milhões de euros, para sermos precisos. Relativamente a esta operação, gostávamos também de saber se sabia que esta operação não foi ao acionista, foi decidida sem ir ao acionista, que na altura era o Fundo de Resolução. Essa era também uma pergunta que lhe fazíamos. Relativamente a esta pressa de vender e, portanto, à necessidade de vender rapidamente, se tem conhecimento que, pelo menos numa reunião do Conselho de Administração do novo banco, o mesmo foi dito relativamente ao BES Vida, que havia também muita necessidade de vender rapidamente, mas o que é facto é que a BES Vida, ou GNB Vida, foi vendida só em 2019 e a Tranquilidade foi vendida logo em 2017. Em último, queria voltar à questão do e-mail, porque o senhor já disse aqui que não vendia companhias, mas, de facto, aqui teve um papel importantíssimo. E eu fui buscar o e-mail em que o Vítor Bento lhe pergunta, a 25 de agosto de 2014, é pois neste sentido que me dirige a Vossa Excelência, no sentido de avaliar, ainda que sem compromisso de concretização da nossa parte, a possibilidade de interrupção do processo em curso, e a sua resposta 2 horas depois é: entendemos que o processo em curso não deve ser interrompido. E vou-lhe colocar a questão, até podia no final ser vendida à Apolo. A questão é saber se tivesse explorado um pouco mais esta possibilidade da venda à Liberty, se haver um outro concorrente, uma vez que a posição negocial já era tão fraca, porque havia a pressa da venda, se haver 2 concorrentes não poderia colocar a venda numa posição negocial mais favorável para quem vendia. Muito obrigado. O Sr. José Almassa faz favor por responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver, em relação à primeira questão, não tinha que haver medidas preventivas nenhumas. As medidas estão perfeitamente claras no setor segurador, as regras estão bem claras. Portanto, o Conselho de Administração sabe o que tem que cumprir. Se não fez, se não cumpriu, portanto, incumpriu. E, portanto, daí as sanções. Portanto, isso aí, portanto, ao Sr. Deputado, a seguradora foi vendida, não houve custos para o erário público, não é? Portanto, poderão dizer que poderia haver aqui uma perda, tenho que ganhar mais. Agora, o que é certo é que as regras no setor segurador estão bem claras e, portanto, eles sabem que não podem fazer aquele tipo de operações. Porque o que é que eu tenho que estar a reforçar? Que, olha, vocês, se houver uma coisa assim, vocês não fazem. Não, as regras estão lá, eles não têm que cumprir. Não cumpriram, portanto, não cumpriram, por isso aqui, logo a seguir, e nessa nota que eu deixei cá, em novembro de 2014, está lá bem claro o que é que foi feito relativamente a isso. Portanto, eles tinham a obrigação, a partir do dia, se não me engano, 6 de junho, qualquer tipo de operações que fizessem de títulos, tinham que nos comunicar previamente, inclusive houve uma operação que
que se tentou fazer e eu mandei a desfazer. E, mas não pode ser. Não pode ser. Desfaz, acabou. Já sabem que não podem fazer, acabou, desfazem a operação. Portanto, sim, mas a primeira, se o dinheiro já tinha desaparecido, como é que se podia evitar que isso fosse feito se a operação estava feita? Desculpa, por isso é que eu perguntei se já conheciam as medidas de ring fencing aplicadas pelo Banco de Portugal desde janeiro ou desde o início do ano 2014 e, portanto, já sabiam que eles podiam, uma vez que não podiam usar dinheiro do BES, usar o da Companhia de Seguros para financiar o grupo. Sim, mas não havia nenhum ring fencing para as companhias de seguros, onde é que havia o ring fencing? Pois, por isso é que eu lhe perguntei se conhecia o ring fencing do Banco de Portugal e se isso não foi logo um alerta. E acha que o ring para fencing tomar as resolveu medidas alguma coisa anteriores. em relação aos bancos? Eu acho que não resolveu nada o ring fencing, mas enfim. Eu acho que o ring fencing não serviu para nada, mas enfim. Isso é a minha opinião. Okay? Pronto, fica registado. Em relação à segunda questão, portanto, em relação ao lucro, 215, o que é que foi? Isso não sei. O que é que acordaram entre eles, o que é que o comprador e o vendedor acordou, portanto, eu não participei nisso, não sei. Agora, em relação à terceira questão que pôs, relativamente ao processo ser interrompido ou não, isso eu respondi na primeira parte, quer dizer, o não podemos, e numa seguradora não se pode deixar andar a adiar tempos enormes a decisão sobre uma seguradora, sob pena de eu chegar ao fim e não ter lá os ativos, já não tinha lá 1,8 mil milhões, tinha muito menos. E a razão porque não podíamos estar à espera que se fizesse um novo processo, até porque estaríamos a defraudar os concorrentes anteriores, não é? Porque se houve vários candidatos, só aquele que fez uma oferta firme foi a Apollo, não vamos interromper o processo, não é? O processo para iniciar um processo novo, porque a Liberty queria entrar sem fazer ofertas vinculativas. A razão foi essa. Muito obrigado. Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta questão da venda dos ativos do novo banco, há aqui alguns fenómenos que têm sido mais ou menos recorrentes. Um primeiro, que também já abordámos aqui, é a questão da sobreavaliação que eles têm, ou que eles tinham logo à partida, portanto, logo à partida se sabia que o valor que lá estava declarado dificilmente era o valor que eles de facto teriam. No caso dos ativos imobiliários é mais difícil, enfim, para o comum dos mortais, perceber uma desvalorização tão grande posterior, mas nos ativos mobiliários e nas empresas propriamente, consegue ver-se um determinado percurso, desde o momento em que eles estavam na esfera do BES e depois passaram para a esfera do novo banco, e desde esse momento até que foram vendidos. No caso, por exemplo, da GNB Vida, houve uma degradação da situação económico-financeira da companhia neste período, até à venda. E já sabemos que a venda final não passou já por si, porque já não estava lá. De qualquer das formas, referiu aqui que houve uma diminuição muito grande na faturação e nos prémios vendidos, não é? Eu creio que referiu que seriam 2 mil milhões e que passou para 100 mil milhões. 100 milhões, peço desculpa. E, portanto, foi uma redução bastante grande. E referiu que a administração deixou de se empenhar na venda de seguros. Foi a sua expressão agora. Nós, quando tivemos aqui o administrador da GNB Vida, ele disse mais ou menos isto. A GNB Vida só funcionava com os clientes do próprio banco, como o banco deixou de vender, nomeadamente empréstimos bancários, caiu abruptamente enfim, o negócio, o core business da GNB Vida. Ou seja, parecia que ele não tinha nada a fazer, não havia solução para isto. A pergunta que lhe coloco é: que avaliação é que faz da gestão e do modelo de negócio desta GNB Vida nos tempos em que acompanhou, face a outras seguradoras? Porque é para perceber se esta diminuição de valor resulta apenas de uma sobreavaliação que existia de início, ou se houve, de facto, uma gestão que conduziu à sua perda de valor, com consequências depois para os contribuintes. Muito obrigado. Sr. José Almassa, faz favor, por responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ver. Eu disse, não sei se
percebeu bem. Eu disse que houve, digamos, um desinteresse ou um menor empenhamento na venda de produtos por parte do banco, não foi da gestão da seguradora. O banco a que não se dedicou, portanto, não pôs as suas equipas comerciais a fixar objetivos para a venda de seguros. Não foi a gestão da seguradora, porque a GNB Vida, como disse, a GNB Vida era uma seguradora cujo único canal de distribuição eram os balcões do banco. Ora, se o banco não tem instruções, portanto, se os balcões do banco não têm instruções para venderem seguros de vida, não é? Seja de risco ou outros, não é? O banco não vende, portanto, a seguradora não vende, porque a seguradora não vendia no mercado, não tinha agentes, não tinha mediadores, não tinha ninguém dessa gente, não é? Portanto, era o banco. Portanto, quem não se empenhou, portanto, a vender foi a gestão do banco. Foi isso que aconteceu. É evidente que depois, se repararem, a partir de 2018, não é? Eles já começaram a fazer um esforço para vender seguros quando perceberam que durante aqueles anos todos para que andaram ali adormecidos em relação à venda dos seguros. Portanto, que o montante... No fundo, o grande interessado na venda desvalorizou o ativo. De certa forma, sim. Portanto, respondidas que estão as perguntas, não havendo mais, quer dizer que está terminada a audição. Muito obrigado, Sr. José Almassa. E nós, às 15 horas, aqui será também, às 15 horas aqui estaremos, e um bom almoço. Muito obrigado.